Shalom, Haverim. Eu quero trazer para vocês, eu quero compartilhar com vocês um segredo do hebraico. Na verdade, não é um segredo, é uma revelação. Porque o hebraico, ele revela. As traduções escondem. O hebraico revela. Nós falamos segredos do hebraico porque já estamos acostumados. Mas na verdade é uma revelação. Revelação do hebraico. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra ela na Bessorá de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. É um versículo bem conhecido. Tenho certeza que você já leu. É uma fala do nosso amado mestre Yeshua, no que nós conhecemos como Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Se você já pegou a sua Bíblia, já abriu a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, acompanhe comigo a leitura. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Essa é a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Tá? Não sei qual é a Bíblia que você está usando, mas geralmente todas elas trazem um J ou um tio. E como você pode ver na imagem aí, eu coloquei um J, esse aqui em vermelho, que você está vendo aí, coloquei um J, igual a um ponto de interrogação. Do mesmo jeito eu fiz aqui mais embaixo, com um tio, igual a um ponto de interrogação, ou seja, o que significa um J nesse texto bíblico? O que significa esse tio nesse texto bíblico? Não significa absolutamente nada. Primeiro você já deve saber, irmão, que não existe a letra J no alfabeto hebraico. Não existe essa pontuação, esse acento no alfabeto hebraico. Esse tio não existe. Nunca existiu e não existe. Tá? E com certeza, Yeshua, quando ele proferiu essas palavras, ele falou em hebraico. Ele falou em hebraico, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque vários pesquisadores, historiadores, peritos em idioma e em manuscritos antigos, afirmam que o livro de Mateus foi escrito em hebraico, tá? Então Yeshua falou hebraico. Quando ele proferiu essas palavras, ele falou em hebraico. Então é impossível Yeshua ter falado um J ou um tio, tá bom? Então um J aqui nesse texto, nesse versículo, não significa absolutamente nada, nem um J e nem um tio. Mas como Yeshua falou em hebraico, então agora nós vamos ver esse texto em hebraico, tá bom? Vamos lá. Como vocês podem ver na tela, aí está o texto em hebraico e também já está a tradução. Vamos fazer uma leitura aqui em hebraico, acompanhe comigo. Em hebraico está escrito assim: Ki ren, amen, anochi magid lachem, ad yasher hashamai, ve'ha'ate yavurum. Lo tavo yud ahad min hatorah, ach lo kot ehad, ad ki kulam yakumu. Então, esse é o texto em hebraico. A tradução está aí na tela para você ver. Você pode acompanhar a tradução comigo, que vai dizer assim: Porque eles, amém, eu afirmo para vocês, até que os céus e a terra passem, não passará um Iud da Torá ou nenhum Kots, até que todos se levantem. Essa é a tradução literal desse texto em hebraico. E como você pode ver aí na tela, certo? Você vai encontrar aí a palavra Iud na tradução, Iud em vermelho, e também a palavra Kots, que também está em vermelho. Então, essa é a revelação que eu quero trazer para vocês. É essa revelação que eu quero compartilhar com vocês, tá?
Então vamos lá. O que é um Yud? O que é um Yud? Vamos lá. Vou mudar aqui a tela. Pronto. Essa letrinha que vocês estão vendo dentro desse quadradinho branco é a letra Yud. O nome dela é Yud. O valor numérico dessa letra é o número 10. E o significado dessa letra é uma mão. Porque o alfabeto hebraico ele tem essa simbologia, tem essas revelações, coisa que nenhum outro alfabeto você vai encontrar, tá? A qualidade dessa letra é ação. O significado dela é uma mão e a qualidade é uma ação, ou seja, a mão que age, a mão que está sempre em ação. Ordem, como você pode ver, ela é a 10ª letra do alfabeto hebraico e a sua categoria é dezena. Lógico, porque tem 9 letras antes dela, então ela é a primeira das dezenas, tá? E o hebraico tem uma coisa bem interessante, né? Que essas letras do hebraico, elas representam partes do nosso corpo. E o Yud, ele representa a nossa mão esquerda, tá? Então, aqui são algumas informações sobre a letra Yud. Então, quando Yeshua falou que nenhum Yud passará da Torá, ele estava falando a respeito dessa letra aqui, ó. Não é um J. Não existe J no alfabeto hebraico, tá? Repito. Então, quando Yeshua fala não passará nenhum Yud da Torá, da lei, ele está se referindo a essa letra aqui, Yud, que tem o valor número 10, significa uma mão, a qualidade dela é a ação e ela representa a mão esquerda do nosso corpo, tá? Vamos lá, o Yud, ele representa os 10 mandamentos da Torá. Irmãos. Os sábios ensinam que a letra Yud representa os 10 mandamentos da Torá. Primeiro porque a sua gemátria, como já falei, o seu valor numérico é 10. E segundo porque a letra Yud, ela não fica... como é que eu posso dizer? Ela é suspensa, ela não encosta, ela não fica fixa na linha de baixo, onde estão as outras letras. Ela fica suspensa. Ou seja, ela é elevada. Assim como a Torá é elevada, os mandamentos do Eterno é elevado, assim também a letra Yud. Então o Yud ele representa os 10 mandamentos, 10 mandamentos. Então quando Yeshua fala que nenhum Yud passará da Torá, nenhum Yud passará da lei, Yeshua ele está falando de toda a Torá, mas em especial os 10 mandamentos, as 10 palavras. Entende? Quando Yeshua fala nenhum Yud passará da lei, passará da Torá, ele se refere especialmente, embora esteja falando de toda a Torá, mas ele se refere especialmente aos 10 mandamentos. Isso é algo fantástico, irmãos, fantástico. Porque, veja, dos 10 mandamentos, todas as pessoas elas vão dizer que cumprem, mas elas não guardam o Shabat. Elas cumprem 9 mandamentos, mas o Shabat elas não querem cumprir, tá? Os cristãos aí não cumprem o Shabat, tá? Enfim, então quando Yeshua fala que nenhum Yud passará da Torá, ele está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando dos 10 mandamentos. E o Shabat está aqui, incluído aqui nos 10 mandamentos. Certo? Então, o Yud representa os 10 mandamentos. Então, quando Yeshua, como eu já falei, ele fala que nenhum Yud passará da Torá, está falando dos 10 mandamentos. Veja nesse quadro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Porque eles, amém, eu afirmo para vocês, até que os céus e a terra passem, não passará um Yud. Aqui, ó, um Yud da Torá. Você não passará nenhum mandamento da Torá. Nenhum Yud, nenhum mandamento da Torá. Do mesmo jeito, o Kodesh. Nós vamos agora ver o que significa esse Kodesh aqui. Porque Yeshua também falou que nenhum Kodesh passará, até que todos se levantem. Vamos também ver essa questão desses todos se levantem aqui
Bem rapidinho, tá? Então veja só, agora vamos ver o que significa esse oculto. Eu coloquei aqui para vocês verem. Ele é um tracinho aqui, ó. Ele é um traço, tá? Mas nós vamos ver esse tracinho agora, esse quotes, na letra hebraica. Do que Yeshua está falando? O que significa esse traço? O que significa esse traço? Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês uma outra letra hebraica, tá? Eu não vou dar muitos detalhes dela, porque o importante aqui agora é saber sobre esse oculto, esse quote aqui. Essa aqui é a letra Tav. A letra Tav, ela é a última letra do alfabeto hebraico. O valor numérico dela é 400 e ela significa um sinal, uma marca, até mesmo uma cruz, tá? E o quotes que Yeshua falou é esse tracinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que está dentro desse círculo vermelho, tá? Vocês podem ver aqui um círculo vermelho e dentro tem um tracinho que faz parte da letra Tav. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aí? É um tracinho que está dentro do círculo vermelho, onde tem essa mãozinha aqui, ó, indicando onde está, para ficar bem fácil para vocês. Isso aqui é um quotes. Yeshua, quando ele fala que nenhum quotes passará da Torá, ele está falando desse tracinho aqui, ó. Mas o que isso é importante? O que Yeshua quis dizer com isso? Quis dizer o que com isso? Vamos lá. Aqui agora eu peguei outra letra, essa é a letra Het, o valor numérico é 8, e ela significa medo, isso mesmo, ela representa medo, ela significa medo. E como vocês podem ver aqui, ó, a letra Het, ela não tem um quotes. Como você pode ver aqui dentro dessa bolinha aqui, vermelha também, tá aí a mãozinha indicando para vocês verem onde tá. Ela não tem o quotes. Ela não tem o quotes. Mas veja a semelhança dela com a letra Tav. Olha só. Aqui em cima você está vendo a letra Tav e embaixo a letra Het. Elas são iguais, praticamente iguais. A única diferença é que o Tav tem o quotes e o Het não tem. Aqui, ó, o Tav tem o quotes, tá vendo aqui? Mais uma vez, dentro do círculo. Só que a letra Het não tem. Mas veja como elas são semelhantes, na verdade iguais. Só muda essa questão que o Tav tem o quotes e o Het não tem. Isso acontece também com outras letras do alfabeto hebraico, tá? Então, o que Yeshua quis dizer foi o seguinte: nenhum mandamento da Torá passará, nenhum mandamento da Torá vai passar e nenhum quotes, ou seja, nenhum traço vai ser mudado. Por quê, irmãos? Veja só, o Tav, se você tirar o quotes dele, se você tira esse tracinho, ele vira um Het. Ele vira um Het. E ele virando um Het, vai mudar totalmente o Tav. Aqui, ó. O Tav tem um valor numérico de 400, significa uma marca, significa um sinal. Já o Het, ele vale 8 e significa medo. Muda totalmente a letra. Então Yeshua está dizendo, nenhum iude passará da Torá, nenhum mandamento vai cair por terra. E vocês também não podem mudar esses mandamentos. Isso é incrível, irmão. Os ensinamentos de Yeshua são maravilhosos. Maravilhosos. Porque ele fala, nenhum mandamento da Torá vai cair por terra, vai passar. E nenhum quotes. Vocês não podem tirar o traço, ou seja, veja, irmão, quando você pega o Tav aqui, ó, e você tira o quote dele, ele vira um Het. Um Het. E o que fazem com o Shabat? Transferem a guarda do Shabat para o domingo. E não só isso. Tantas e tantas outras coisas que o pessoal aí muda da Torá. Muda da Torá. Então, no hebraico, a gente consegue entender o que de fato Yeshua estava falando. Nenhum iude da Torá passará. Nenhum mandamento vai cair por terra da Torá. Nenhum. E nenhum traço pode ser mudado, pode ser tirado. Você não pode mudar o que está escrito. É isso que Yeshua está ensinando. Mas quando você vai para o português, você não consegue ter esse entendimento. Porque o que significa um J? Nada.
No texto bíblico, nada. O que significa um tio? Nada. No texto bíblico não significa nada. Mas no hebraico, o Yud significa muita coisa. E o Kodesh também. Tá? Então é isso que Yeshua está dizendo. Não passará da Torá nenhum mandamento. Ou não, a Torá não vai passar. E também ela não pode ser. Também ela não pode ser mudada. Tá? Agora, voltando aqui para o texto, Yeshua está dizendo assim, ó. Porque eles, amém, eu afirmo para vocês, até que os céus e a terra passem, não passará um iute, ou seja, mandamento da Torá, a gente já viu isso, e nenhum kodesh, até que todos se levantem. A palavra levantem aqui é yakumu, que significa se levantar. Quando você vê na Bíblia a palavra ressurreição em hebraico, quando você vai ler, está essa mesma palavra, yakumu. Essa palavra quer dizer ressurreição. Então o que Yeshua está falando? Yeshua está dizendo, olha, não vai passar um iude, os mandamentos não vão cair por terra, vocês não podem mudar nada, até que eles se levantem. Eles quem? Do que Yeshua está falando? Yeshua está falando do juízo final, irmão. Da ressurreição dos mortos. Porque nesse dia não tem mais volta. Não tem mais volta, irmão. Depois da ressurreição não tem mais volta. Então por isso que muitas Bíblias elas traduzem essa palavra Yakumu, ressurreição, elas traduzem até que tudo se cumpra. Tá? Mas a tradução literal, a melhor tradução, de fato, é essa aqui. Até que todos eles se levantem. E Yeshua está falando da ressurreição. Até porque, quando você pega a tradução para o português, e você encontra lá, até que tudo se cumpra, ou seja, cumprido. Aí muitos hereges aí ainda usam esse versículo para dizer, tá vendo? Jesus falou que a lei não ia passar até que tudo se cumprisse, mas tudo se cumpriu, que foi o sofrimento dele, que foi a morte, na verdade, a morte de Jesus, a morte de Yeshua na cruz, no madeiro, aboliu os mandamentos. Yeshua não veio para abolir, mas quando ele morre na cruz, aí tudo se cumpre. E ele falou que não ia passar até que tudo se cumprisse. Então se cumpriu quando ele morreu na cruz. Essa tradução não é boa, porque dá essa interpretação para esses hereges. Dá margem para esses hereges que não querem guardar a Torá, não respeitam os mandamentos do Eterno. Então Yeshua não está falando até que tudo se cumpra. Ele está falando da ressurreição, que de fato é o cumprimento das coisas. Mas a palavra ali é até que todos eles se levantem. E no hebraico não tem margem para erro. Não tem como você dizer que Yeshua estava falando da sua morte. Não, está falando da ressurreição. Yeshua não está falando da morte dele. Está falando da ressurreição. Então, pessoal, essa foi a revelação do hebraico de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira a gente traz outra revelação do hebraico para vocês. Shalom, shalom.